Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia de Física e alguns educandos da 201 comentaram que estavam com dificuldade de fazer atividade, então eu resolvi fazer um vídeo para tentar auxiliar vocês na execução, tá? A atividade que é aquele questionário sobre o documentário Segredos do Sol. Então, com dificuldade na formatação do trabalho. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, quem ainda não fez, muito poucos fizeram, na verdade, é me enviar um e-mail, tá? Sem nada de arquivo. Me envie um e-mail colocando o nome de vocês e a turma, certo? E a partir daí eu vou responder esse e-mail com os arquivos que vocês vão então utilizar, tá? Os arquivos que vocês vão utilizar, na verdade o arquivo é esse aqui, certo? Vocês vão receber ele, e o nome é modelo de trabalho formatado, e ele vem assim, tá? Com uma capa, com o título e algumas informações que estão no padrão do que a gente chama da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, tá? Claro que esse modelo, pessoal, é bem simples. Se for pensar num trabalho mesmo de universidade, ele tem muito mais etapas que eu acabei pulando, certo? Então, vocês, junto com o e-mail que eu vou mandar para vocês, no e-mail, junto com esse arquivo, tem duas imagens que vocês podem visualizar no celular, inclusive, que é essas daqui, tá? O que elas contêm? Elas contêm a estrutura do trabalho, de um trabalho acadêmico, as partes que ele deve ter, certo? Também está bem resumido, porque eu não, aqui no foco não é a gente fazer um trabalho a nível de TCC, certo? Mas só para vocês terem uma ideia do que é necessário ter num trabalho. Então ali vocês vão ver que tem umas setinhas vermelhas que eu indiquei o que eu gostaria que a gente tivesse nesse trabalho que eu pedi para vocês. Capa, folha de rosto, sumário, tá? Depois a introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. É isso que está neste modelo. De novo, voltando aqui, ó. Então, nesse modelo aqui, vocês têm essas partes do trabalho. Capa, folha de rosto, ó. Primeira página é a capa, tá? Depois a gente tem a folha de rosto, que parece com a capa, mas ela tem algumas informações a mais. Depois a gente tem o sumário, depois a introdução. Aqui não diz desenvolvimento e a gente também não escreve essa palavra, tá? É só para entender que é a parte do trabalho que a gente desenvolve aquilo que a gente pesquisou. Depois a conclusão e as referências, tá? Então, com base nesse modelo, vocês vão inserir as perguntas de vocês, tá? Claro que vocês vão ter que modificar algumas coisas, então só vamos ver lá, vamos ver aqui nas imagens, ó. Por exemplo, o nome, né, na capa, vocês vão colocar o nome de vocês. O título, eu já deixei aquele ali, Segredos do Sol, que é sobre o que a gente está pesquisando, tá? E outras informações vocês não precisam modificar. O que vocês vão precisar modificar aqui? Começando lá pela capa, então, vamos no início, ó. O nome da escola eu já inseri. A série, bom, eu botei terceiro ano, mas se for o pessoal da 201 ou 202 vai colocar segundo ano, e se for o pessoal da 101 vai colocar primeiro ano, ok? Aqui o nome de vocês. Então, assim, ó, não mexam, pessoal, na fonte. O que é a fonte, para quem né, não está acostumado a digitar ou fazer trabalhos aqui no Word? A fonte é essa parte aqui onde está escrito Arial. Não mexam e não mudem. Por quê? Porque se vocês olharem lá naquelas figuras que eu mandei para vocês, está escrito que a gente faz um trabalho nas normas com a fonte Arial, que é essa que está aqui, ou a fonte Times, que é essa aqui, ó, Times New Roman, tá? Mas como eu já deixei tudo em Arial, a gente tem que sempre escolher um ou outro. A gente não pode fazer também uma parte em Arial, outra em Times, certo? Então, entre essas duas fontes, eu escolhi a fonte Arial, tá ok? Então, assim, ó, não modifiquem
a fonte, não escolham outra fonte, porque senão vocês vão desformatar o trabalho. Ele já está mais ou menos formatado para vocês, ok? Para a gente aprender a fazer as formatações, teria que ter mais aulas, mas a princípio a gente não vai ter essa oportunidade. Então, pelo menos eu gostaria que vocês tivessem uma noção, e com certeza, de repente, algum professor pode passar isso para vocês depois com mais calma, tá? De como que a gente formata. Então, assim, então, de voltando, ó, aqui vocês vão trocar o nome de vocês. O que que faz? Ó, seleciona o nome e coloca o nome de vocês em letra maiúscula, tá, pessoal? Então, ó, por exemplo, né, se fosse eu fazendo o trabalho, é o nome completo, tá? Não é só Márcia, ou só Márcia Rosane, porque eu tenho um sobrenome, então eu tenho que colocar. Então, é o nome completo de vocês, certo? Quem não quiser, por exemplo, colocar o nome do meio, pode ser assim, mas não pode deixar de colocar o sobrenome, tá? Mas voltando, é preferível que seja o nome completo, tá? Depois aqui no título, ó, e outra coisa também que eu não falei, o tamanho das fontes também já está nas normas. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que o título é um pouquinho maior do que o nome da pessoa, tá? O tamanho lá é 16. Aonde que vocês podem ter uma ideia, ó, aqui vocês vão ver, estão vendo aqui, ó, o modelo da capa, deixa eu aumentar um pouquinho. Tem caixinhas ali dizendo, explicando, ó, o que é o tamanho de cada coisa. Então, por exemplo, sugestão de tamanho para o nome da pessoa, o título aqui, 14 a 16. Vocês vão ver lá que eu coloquei 14, tá? A sugestão para o título. Então, ó, tem uma setinha aqui, né, um modelo aqui, 16 a 20. Eu coloquei 16, tá? Então, se alguém quiser alterar esse tipo de coisa, pode alterar? Pode, só que fique entre aquele tamanho ali que é o que está padronizado, tá ok? Depois aqui, ó, Florianópolis, Santa Catarina, a gente sempre coloca a cidade que a gente está fazendo o trabalho, né, a escola, onde a escola está localizada, não onde a gente está fazendo trabalho, né, porque daqui a pouco vocês podem estar lá em São José fazendo trabalho e vão querer botar São José, não, é a cidade onde a escola está, tá, e o ano que o trabalho está sendo feito. Depois aqui a segunda página, ó, é a folha de rosto, é obrigatória, certo? Então, a gente inicia com o nome da gente de novo. Estão vendo que é tudo em letra maiúscula, pessoal. A única exceção aqui, ó, aí repete ali a série, tá? E... o que eu me esqueci agora? Aqui, desculpa. Eu tava falando que era tudo em letra maiúscula. Com exceção aqui na folha de rosto, desta parte que... aqui, ó. Tá? Então, essa parte aqui a gente escreve, e outra, é esse tamanho, e a gente chama que é alinhado à direita, tá? Então, esse aqui é um texto pequenininho que a gente apresenta o trabalho dizendo a que disciplina pertence. Quando é na faculdade a gente fala, né, de qual curso, qual cadeira que está sendo feita e para que serve, se é o TCC a gente, né? Então, é meio que um resuminho, assim, do que o trabalho, a que disciplina pertence. E então, isso aqui, o que vocês vão alterar nisso aqui? A única coisa que vocês vão alterar é a série, que o pessoal do segundo ano vai trocar o terceiro por segundo e o pessoal do primeiro vai botar primeiro, tá? Certo? Então, na capa e na folha de rosto, vocês vão alterar o quê? O nome de vocês e as séries, que também aqui aparece, ó. Terceiro ano, certo? Então, aí troquem para as outras séries, troquem para a série de vocês, ok? Seguindo aqui, terceira página, sumário. Então, eu comecei, e aí vocês têm que terminar. Como assim, professor? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu já coloquei introdução, e é o que significa esse númerozinho aqui no fim, ó. É a página que a introdução vai estar localizada, tá? Aí vocês vão dizer assim, ah, mas se eu contar as páginas, a introdução tá na página 4. Né? Se a gente, ó, se vocês perceberem aqui no canto, tá vendo aqui, ó, que o sumário tá na página 3
E agora, se eu descer mais uma página, eu vou para a introdução, ó, que eu já coloquei para vocês, está na página 4. Aí vocês podem dizer assim, tá, mas por que que lá no sumário tu botou página 3? Ó, porque a gente não conta a capa, tá? Então, quando a gente conta as páginas de um trabalho científico, a capa não é contada na paginação. Então, a gente conta a partir da folha de rosto. Então, a folha de rosto é a primeira página, o sumário, que é onde aqui a gente está, é considerado a segunda, e a introdução, então, é considerada na página 3, tá? Só que a gente também não coloca o número da página, então aqui, ó, só para... Estão vendo que se vocês olharem a página toda aqui, não aparece o número nela. A gente não coloca o número na página na introdução, tá? Essas explicações de número de página, onde aparece, onde não aparece, vocês têm no... Deixa eu ver se eu coloquei aqui na imagem. Mas se não aparece aqui, é só para vocês entenderem assim, ó. Que a gente não coloca números em quais páginas? Introdução, conclusão e referências, tá? Então, vamos voltar aqui. Tá? Só vamos continuar no sumário aqui para a gente não se perder. Então, o que que vocês têm que alterar aqui no sumário? Vocês vão colocar aqui, ó. Eu botei entre parênteses, pergunta 1. Vocês vão digitar a pergunta 1, tá? Então, eu vou lá, ó, nas minhas perguntas, que estão aqui, e claro que a de vocês tem as respostas, né? Mas aí no sumário não vai as respostas, né? A gente, então, vai copiar a pergunta 1, que é qual a distância do planeta Terra até o Sol. Então, vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você diz assim, nossa, olha o jeito que ficou. O que que eu faço, né? Ficou tudo desformatado, digamos assim. O que que a gente faz? A gente apaga as bolinhas, as bolinhas, os pontinhos, tá vendo que tem um monte de pontinho aqui, ó? A gente apaga, vai apagando, ó. Tá vendo que ele começa a se organizar. Deu. Aí, claro, se eu apaguei demais, eu só preencho. Que esses pontinhos no teclado, tá, pessoal? Como se fosse ponto final, tá? O número da página tá correto, certo? O que que eu faço? Desculpa. Desculpa. O que que eu faço aqui no número 2? Copio a pergunta 2, então, de novo, vou fazer para vocês verem, ó. Vou lá nas minhas perguntas, que vocês devem ter digitado, né? Por isso que eu disse não copiar no caderno, que senão ia ser um trabalho dobrado. Vocês iam ter que digitar igual. Ó, copiei a pergunta, vou aqui no sumário e seleciono essa parte aqui. Para quem não sabe como é que se seleciona, aperta no Shift e na setinha, tá? E deleto, né? E substituo, Ctrl V. De novo, ó, ficou desorganizado, eu vou apagando os pontinhos até ele se... Ó, mais um pouquinho, deu. E assim vocês vão fazer até a número 12. Desculpa que eu tô com minha garganta seca quando eu faço o vídeo e me dá essa tosse chata, tá? Então, ó, número 3, bota a pergunta. Aí, o que que vamos ter que completar? Com os pontinhos e o número da página, certo? Aí, a conclusão, depois vocês têm que ver que página ficou, porque vocês vão lá preenchendo, né? Aonde vocês vão colocar as perguntas, só para vocês entenderem. Então, aqui no sumário, vocês têm que terminar o sumário, certo? Até o número 12. E completar as páginas. Dúvida se tiver depois ou ficar meio desorganizado, não se preocupem que eu arrumo para vocês. Só vocês aí, depois que finalizarem, né, vocês me mandem que as correções, algumas eu posso fazer, não tem problema nenhum. Aí aqui na introdução, eu coloquei já alguma coisa, tá? Então, assim, ó, a princípio eu só coloquei para você entender o que que tem que ter numa introdução. Na primeira linha, no primeiro parágrafo, a gente sempre diz o que o trabalho, sobre o que assunto que o trabalho trata, tá? Então,
é meio padrão assim. A introdução geralmente é formada por 3 parágrafos, no mínimo 3 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo a gente diz sobre o que o trabalho trata, né, o assunto. O segundo parágrafo a gente explica por que o objetivo ou por que motivo está se fazendo esse trabalho. Quando é uma pesquisa que a gente escolhe, aí tem os motivos pessoais, né? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa lá para descobrir um novo remédio para a cura do câncer, né? Digamos, vocês estão lá na universidade fazendo um trabalho e aí precisa apresentar. Então, aí vocês vão botar ali os objetivos que levaram vocês a fazer esse trabalho de pesquisa, né? Sejam quais forem. Aqui no caso, no nosso caso, o objetivo é igual para todo mundo, porque e como fui eu que direcionei vocês a um assunto, né? Vocês não tiveram a opção de escolher. Esse assunto fui eu que trouxe e pedi para vocês fazerem. Então, o objetivo é mais ou menos igual, tá? Que a ideia seria o que? Adquirir conhecimento sobre a nossa estrela, né? E eu coloquei ali também a importância que ela tem para o nosso planeta. Se alguém quer colocar mais alguma coisa, está à vontade para acrescentar, né? Daqui a pouco vocês podem pensar que tem outros objetivos que vocês visualizaram, não tem problema nenhum. E aí o terceiro parágrafo, a gente descreve para quem lê o trabalho como que o trabalho foi dividido, tá? Então aqui como a gente só vai ter as 12 questões, é isso que eu coloquei. Então a introdução, pessoal, a princípio não precisa ninguém mudar, tá? Ela já está pronta, ok? Depois, aí começa então, aí vocês viram que agora aqui eu coloquei no meio da página, tá? A página 4, que começa as perguntas, certo? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e aí eu vou fazer uma parte 2 depois, na sequência, tá? A partir dessa página aqui.